nosso Senhor. Amém. Irmãos, nesse momento convido-os para abrirem as suas Bíblias, um texto que nós vamos meditar nessa noite. No primeiro livro de Moisés, Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17. Nós leremos do primeiro versículo 1 até o versículo 14. Gênesis 17, de 1 a 14. Obrigado. Os irmãos acompanhem a leitura que farei, os irmãos acompanhem com as suas Bíblias. Diz assim a palavra de Deus: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus, e da tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado por qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe, com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Amém. Santo Deus, nosso majestoso e gracioso Pai, queremos nesse momento pedir ao Senhor a tua bênção, quando nós vamos estudar a tua palavra, que esse seja um momento, ó Deus, de crescimento para a tua igreja, fortalecimento para a fé do teu povo. Senhor, nós te suplicamos que abra o nosso coração, faça-nos enxergar aquilo que está revelado na tua palavra, para que nessa noite, ó Deus, nós possamos compreender e aplicar às nossas vidas. Oramos pedindo as tuas bênçãos, com o perdão dos nossos pecados, em nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, esse texto que nós estamos lendo fala sobre os cuidados que devemos ter com a família. Ainda esse mês que nós tratamos sobre família, nós gostaríamos de falar um pouco a respeito desse tema que é
muito importante, em alguns momentos aqui, Deus falando ao seu servo, Deus comunicando a Abrão, que está aqui prestes a fazer uma aliança, a chamada aliança abraâmica. O Senhor está então fazendo promessas, em alguns momentos, por duas vezes, aqui no texto, o Senhor diz como seria a família de Abraão, como seria a sua descendência. Por duas vezes Deus diz, será algo extraordinário. E quem diz isso é o próprio Deus. O Senhor está fazendo promessa para essa família. A sua família será extraordinária. No versículo 6 diz, e te farei fecundo extraordinariamente. No versículo 3 diz, farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Mostrando, meus amados irmãos, que quando a família ela está dentro da aliança com Deus, então as coisas funcionam. Mas nós sabemos muito bem, irmãos, que em se falando de família, de comunidade, de povo que é separado para Deus e por Deus, não é algo muito fácil. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, a sua segunda epístola, escrita a Timóteo, o apóstolo Paulo alerta a Timóteo para o fato de que os últimos dias não seriam tempos fáceis, e haveriam de passar por momentos muito difíceis, e esses dias seriam marcados por algumas atitudes que o próprio apóstolo Paulo menciona. Seriam atitudes terríveis, como esses dias seriam dias de avareza, de arrogância, seriam dias de desobediência aos pais, seriam dias de blasfêmias, seriam dias de calúnias, seriam dias de traições, seriam dias de crueldade. Paulo diz, Timóteo, daqui para frente você deve se preparar, porque não serão tempos fáceis, não serão momentos tranquilos. Além de todas essas características que nós mencionamos aqui, que são apontadas pelo apóstolo Paulo, nós podemos perceber, meus amados irmãos, que uma das que são exatamente características dos nossos dias, característica desses últimos dias, que é o que nós gostaríamos de tratar aqui nessa noite, no âmbito da família, que é o egoísmo. Egoísmo talvez seja a marca da nossa geração. Próximo mês, nossa igreja em Tucuruí, toda a igreja presbiteriana de Tucuruí vai completar 51 anos de organização eclesiástica, e eu convidei o pastor Dorisvan, da igreja presbiteriana ali em Parauapebas, para pregar nesses 3 dias, e ele vai abordar a respeito de como Cristo age na vida da sua igreja nessas próximas gerações. E certamente essas próximas gerações, elas são marcadas pelo egoísmo. Então, meus amados irmãos, o egoísmo é algo que sempre esteve presente na natureza humana. Quando nós vemos Deus falando aqui a Abraão, fazendo a sua aliança com Abraão, o que Deus está dizendo ao povo é, olha, se vocês querem que a família de vocês seja extraordinária, cresça, esteja dentro da bênção, é necessário que vocês evitem o orgulho. O orgulho é inato, é algo que faz parte da natureza humana. Adão, quando ele decidiu desobedecer a Deus lá no jardim do Éden, ele demonstrou ali exatamente o seu egoísmo. A queda que veio a toda a raça humana foi ali conduzida por esse sentimento, por esse pecado chamado egoísmo. Egoísmo, irmãos, nada mais é do que o amor a si próprio
E foi isso que Adão demonstrou ali no Jardim do Éden. Ele deveria amar a Deus sobre todas as coisas, obedecer ao Senhor, a vontade seria a do Senhor. Mas o egoísmo, quando pensou em si, quando ele viu o que ele poderia ganhar a mais, então ele caiu, ele fracassou. Ele abandonou o amor de Deus, aquele amor que deveria ser demonstrado em sua obediência. E o que Adão fez? Ele teve amor a si próprio, quando satisfez aquilo que naquele momento Satanás, a serpente, estimulou no seu coração. Ele foi estimulado à cobiça, a cobiçar algo mais. Eu posso ser igual a Deus. E então, por conta do atender à sua cobiça, ele desobedeceu, ele amou mais a si mesmo do que o próprio Senhor. E desde então, irmãos, esse sentimento do orgulho, ele tem marcado a existência do ser humano. E é exatamente o pecado que assombra os cristãos nos dias de hoje. É o pecado que incomoda, que traz pavor ao povo nos dias de hoje. Esse egoísmo, irmãos, é o que tem predominado na nossa época, e ele pode ser manifestado através de algo que a gente chama de individualismo. Nós estamos vivendo desse jeito. O individualismo é uma marca da sociedade de hoje. O individualismo, irmãos, é a teoria onde o indivíduo, onde a pessoa individual, o sujeito, ele, de certa maneira, prevalece sobre o coletivo. É aquele tipo de gente que está num grupo enorme, mas ele não vê o grupo. Está uma comunidade reunida, mas cada um enxerga apenas a si mesmo. Então é possível que nós tenhamos um grupo de 100 pessoas reunidos numa igreja e 100 pessoas vivendo o individualismo. Cada um pensando em si. Cada um querendo que prevaleça, ao invés de ser a comunidade, prevalece o individual. O individualista, ele nunca pensa no bem da comunidade. Ele não quer que todos vão bem. Eles não pensam no bem da coletividade, mas ele pensa unicamente em si mesmo, no seu próprio bem. O individualista nunca pensa em fazer algo que possa trazer benefício para a coletividade. Ele nunca pensa, mas será que isso é bom para os outros? Será que isso vai ajudar os outros? Não. Ele pensa, será que isso é bom para mim? Será que eu vou me dar bem com isso? Se eu estou em uma coletividade, em um grupo, a minha preocupação é o que esse grupo vai me dar? Onde eu vou sair ganhando alguma coisa nesse grupo? Irmãos, meus irmãos, essa tem sido a máxima da nossa sociedade. Uma prova desse individualismo, cada vez mais, eu diria, mais predominante, cada vez mais dominante na sociedade. Uma prova disso, irmãos, é a opção de alguns casais, de algumas famílias, que é a nova família nos dias de hoje, onde morar separado, mesmo casados, muitas pessoas preferem, mesmo casados, morar cada um na sua própria casa, cada um no seu próprio recinto. Mesmo casados, cada um prefere ficar no seu próprio quarto. Mesmo casados, não mais existe aquele costume de morar juntos, de ficarem juntos. Há muitos lares que não tem mais uma só cama para o casal. Agora cada um dorme na sua própria cama. Cada um agora escolhe para ficar separado, vamos cada um ficar numa rede.
Amados irmãos, esse individualismo é uma marca que tem trazido graves problemas para a sociedade. E o argumento para muitas pessoas é: assim cada um vai respeitar o espaço do outro. Ninguém vai ficar trazendo problema para o outro, né? Cada um na sua própria casa, ninguém vai invadir o espaço do outro, então você fica de lá, eu fico de cá, e a gente se mantém casados. Meus irmãos, esse tem sido um subterfúgio para muitas famílias. O individualismo, ele tem atingido muitos evangélicos, tem atingido muitas igrejas. Simplesmente eles perderam de vista a importância da igreja como família de Deus. Não mais tem a perspectiva de que uma igreja, ela não é um grupo de pessoas individuais, cada um por si. Igreja, irmãos, é uma família de Deus. Conviver em grupo não é algo que está sempre sendo simples, obviamente, não é algo fácil, não é uma tarefa simples. Conviver em família significa conviver com qualidades, com defeitos, com problemas uns dos outros. E que isso tudo, irmãos, é possível para a igreja do Senhor. Às vezes, o individualismo no meio dos evangélicos afeta até mesmo, irmãos, a maneira como nós enxergamos a Deus. Maneira como nós contemplamos Deus nas nossas vidas. Como a igreja enxerga Deus. Nós deixamos de ver Deus como o Deus de um povo. Deixamos de contemplar Deus como o Deus de uma comunidade, como o Deus de uma igreja, como o Deus da família da fé. E começamos a entender Deus como aquele Deus de um particular. O Deus que se relaciona individualmente com cada um. Deus é um Deus particular. Ainda que esse Deus, irmãos, ele venha abençoar a outros irmãos, ainda que esse Deus ele possa servir ao meu irmão, mas muitas pessoas dizem: Deus te abençoou, mas esse é o meu Deus. Deus me usou, eu sou a pessoa responsável, eu sou o personagem que Deus te abençoou. Na verdade, quem está por trás é o ser humano. Ou seja, isto é uma maneira equivocada de enxergar, de contemplar esse Deus. Ainda que esse Deus venha abençoar o outro irmão, ele o faz por minha causa. Ele salvou alguém por causa do meu trabalho. Ele fez isso, fez aquilo outro, abençoou família por conta do meu trabalho, por minha causa. Irmãos, esta é uma maneira equivocada para compreender esse Deus. Por isso o individualismo ele é um comportamento mundano, um comportamento que anda de mãos dadas com o egoísmo. O individualismo é pecado, é egoísmo, não tem absolutamente nada a ver com o que Deus estabelece para a família. Não tem e não deve ter lugar no meio da família de Deus, o egoísmo, o individualismo. Então observemos aqui esse texto que nós lemos, irmãos. Ele mostra aqui Deus estabelecendo, mantendo aqui uma aliança com Abraão, e não apenas a aliança ela é feita com Abraão, mas Deus deixa bem claro que esta é uma aliança estabelecida com a sua posteridade. Deus está dizendo que será o Deus dele e de toda a sua descendência. Essa aliança, irmãos, ela não envolve apenas Abraão, mas ela envolve todos os seus descendentes. Como é que tem sido essa compreensão no seu coração a respeito da aliança que você faz com Deus? É só com você? Irmãos,
essa descendência que vai desfrutar a bênção dessa aliança, não era uma descendência simplesmente carnal. Somente aqueles que fossem envolvidos, convertidos, transformados, regenerados, somente aqueles que foram alcançados por Deus, ou seja, os filhos da fé, somente esses é que iriam desfrutar dessas bênçãos. E realmente, irmãos, somente esses iriam fazer parte da família de Deus. O sinal que acompanharia aqueles, no caso aqui, dessa aliança com Abraão, o sinal que acompanharia aqueles que fariam parte dessa nova vida, dessa aliança perpétua que Deus estabelece, o sinal seria a circuncisão. No entanto, irmãos, para Deus, entenda, a simples circuncisão, que para nós hoje é o batismo, a simples circuncisão da carne, ela não valeria nada se não fosse acompanhado com a circuncisão do coração, ou seja, se não houvesse conversão, se não houvesse transformação de vida. A mera circuncisão não iria resolver o problema. A nova aliança, esse sinal então passa a ser outro. No Novo Testamento, pós-Cristo, então essa aliança muda. No lugar da circuncisão entra o batismo. O batismo, irmãos, é exatamente o sinal externo que introduz o batizado na família da fé. O batismo é imprescindível, sim. É uma ordenança que Deus estabelece para todo o seu povo, todos os seus filhos, batizar, porque isso faz parte de uma introdução na aliança, mas não significa que simplesmente o batismo resolve o problema da pessoa. É necessário que ele também seja na alma, é necessário que ele seja batizado, introduzido na família da fé. O batismo é exatamente esse sinal, irmãos. O batizado entra na família da fé. Da mesma maneira que a circuncisão da carne, ela não valida nada. A circuncisão, se não tiver a circuncisão do coração, se não houver conversão, também o batismo não vai resolver absolutamente nada. A aliança que Deus tem então com o seu povo é uma aliança que Ele estabelece, diz a palavra, esta aliança é eterna. Então, irmãos, quando Deus chama alguém, Ele manifesta, Ele realiza o cumprimento da sua promessa feita com Abraão: de ti farei uma família extraordinária, perpetuamente. A aliança de Deus com o seu povo é uma aliança eterna, e não se limita apenas a um povo, irmãos, como nós podemos ver aqui nesse texto, no versículo 13, que diz: com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Fica bem claro, aqui na palavra, fica evidente por todo o Antigo Testamento, por todo o Novo Testamento, que o que Deus criou, irmãos, foi uma comunidade da fé. Fica claro que o que Deus cria é uma família da fé. Deus não simplesmente fez uma aliança, não fez simplesmente um compromisso com o individualismo. Quando Deus salva alguém, Ele não deixa esse salvo jogado num canto individualmente, não. Quando Deus salva esse alguém, a primeira coisa que Deus faz é pegar essa pessoa e colocar no rebanho e trazer para a comunidade. Nunca Ele salva alguém para deixá-lo só. Portanto, irmãos, cristianismo e individualismo não combinam. E isso pelo simples fato de que só vão desfrutar,
das bênçãos da aliança àqueles que fazem parte do povo de Deus. E os que fazem parte do povo de Deus não são individualistas, não são orgulhosos. Quando nós começamos a estudar o Antigo Testamento, ler a palavra acuradamente, nós vamos descobrir, irmãos, que o povo de Deus formava uma unidade. O povo de Deus se unia. Era um povo que não tinha o egoísmo como máxima. A gente olha na palavra do Senhor aqui, por 21 vezes, a gente vai encontrar o termo casa de Jacó no Antigo Testamento. Casa de Jacó, aqui era exatamente uma referência ao povo da aliança. E essa expressão aqui, casa de Jacó, os crentes do Antigo Testamento, eles eram chamados também, irmãos, para serem uma família, para serem uma unidade. Lá no Novo Testamento eles são mencionados como nação santa, povo de propriedade exclusiva. Aqui nesse texto ele é mencionado como reino de sacerdotes, nação santa. Essa mesma definição ela é aplicada, um povo unido, uma nação, uma comunidade, nunca alguém separado, nunca alguém individualmente. Mas essa mesma definição ela é aplicada no Novo Testamento, como comunidade, como povo unido. Pedro, na primeira epístola que ele escreve, no capítulo 2, versículo 9, Pedro diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, muitas características que faziam parte de Israel também devem fazer parte da igreja de hoje. A palavra dessa noite, motivo de estarmos olhando para esse texto, irmãos, é exatamente que nós sejamos despertados a fugir do individualismo, a não aceitar cada um por si, a não querer simplesmente cada um desejar o seu próprio interesse, buscar a sua própria vontade. Como igreja, é importante que nós estejamos buscando a autossatisfação quando todos estejam bem, quando toda a comunidade está vivendo bem. O crente em Cristo, ele deve a sua posição diante de Deus, ele deve a sua condição de bênção. O crente em Cristo Jesus, ele deve todas as suas bênçãos alcançadas à condição, a riquezas espirituais, o fato, irmãos, dele estar na família de Deus. Entenda isso. Você é abençoado como você é, não é por outro motivo. É porque você faz parte de uma família, que é a família de Deus. Você não é abençoado, você não recebeu todas as bênçãos que você alcançou individualmente, mas porque você foi retirado da sua solidão, você foi retirado da lama, e você foi colocado na família de Deus. Então você deve todas as bênçãos pelo fato de você fazer parte da família de Deus. Porque um israelita, irmãos, ele devia tudo o que era. Um israelita, ele entendia que deve tudo o que possui ao fato de fazer parte de uma comunidade. Ele reconhece que deve tudo porque ele faz parte de uma família que Deus estabeleceu. Esse pacto estabelecido por Deus, ele não é um pacto com uma única pessoa. Ele foi estabelecido com um povo, e daí, como você, ele também alcançou individualmente cada um de vocês, mas não foi para deixar você solto individualmente. Ele te alcançou para você fazer parte de um povo. Hoje nós ouvimos muito falar, né?
aquela palavra, os desigrejados, aqueles que acham que não precisam de igreja, eles estão pecando. Todas as vezes que você ouvir alguém falar que não precisa de uma igreja, não precisa de uma comunidade, não precisa de estar no meio de uma família, a família de Deus, você pode dizer, olha, você está em pecado. Porque Deus, a todos os que chamou, a todos os que lavou e redimiu, Deus o coloca no meio de um rebanho. Deus, Ele deseja que esses estejam próximos uns dos outros, para que esses então sejam abençoados como uma família, como uma comunidade. Não existe aliança de Deus com uma única pessoa, mas existe a aliança de Deus com um povo. Adão, com a aliança abraâmica, nós vemos a aliança adâmica, a aliança davídica, as alianças com os nossos patriarcas. Eles foram representantes do pacto que Deus estabeleceu com você e comigo. Mas Deus não fez uma aliança com Adão, com Abraão, com Davi, com Moisés. Ele não fez uma aliança com eles e disse, a minha aliança é com vocês, não é com a família de vocês. Não, Deus faz aliança com eles e os coloca como representantes, mas é para atingir toda a sua posteridade, é com todo o povo. Não existe aliança com um indivíduo, mas existe uma aliança com um povo, com uma família. Portanto, irmãos, Deus trata com o seu povo e o faz olhando para esse povo como uma comunidade. Jesus, Ele não veio salvar uma única pessoa, mas Jesus veio salvar um povo. Ele veio salvar uma gente, uma nação. Ele veio salvar uma comunidade. Quando lá em Tito, capítulo 2, versículo 14, nos diz, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo, o que aí? Um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Jesus Cristo veio salvar um povo. Jesus Cristo não veio para formar grupos separados, individualistas. Ele veio para formar uma comunidade. A sua igreja é um povo zeloso de boas obras. Por isso, irmãos, a fé cristã, obviamente, quando se trata de fé, a fé é pessoal. Cada um tem a sua. Ninguém pode crer por outra pessoa. Você não pode crer pelo seu marido. Você não pode crer pela sua esposa. Você não pode crer pelos seus filhos. Não, em matéria de fé é individualista. No entanto, irmãos, ainda que a fé, cada um tem a sua, mas a própria fé, ela não é individualista. A própria fé não é apenas crer para mim, porque os benefícios que você recebe com a sua fé, as bênçãos que lhe são proporcionadas com o dom da fé, só acontecem dentro da família de Deus. Os benefícios da fé só vai ser aflorado, só vai ser conhecido, só vai ser usufruído no meio da família. Você não pode dizer que experimenta uma fé maravilhosa sozinho, sem relacionar com ninguém. Você não terá nenhuma prova do benefício dessa fé. Irmãos, aos olhos da palavra, de acordo com a Bíblia, não existe um crente que possa afirmar ser crente sem fazer parte da família de Deus. Não há possibilidade de uma pessoa dizer, eu sou crente, eu não vou para a igreja, não gosto de igreja, mas eu sou crente. A Bíblia não enxerga crente desse jeito. Nós não encontramos base na palavra para autenticar esse tipo de fé.
o aspecto de comunidade, o aspecto de família, é algo tão claro, tão evidente na Bíblia, que no momento em que uma pessoa peca, em que uma pessoa cai, fracassa, veja, a evidência de comunidade, a evidência de família, mostra que quando alguém falha, todos dentro dessa comunidade sofrem a consequência. Aí sim é o viver na fé. Se alguém está feliz, todos ficam felizes. Se alguém peca, todos sofrem, todos sentem. Atinge a comunidade, atinge toda a família. Isso fica bastante claro, irmãos, desde Adão, onde o pecado dele é o pecado de todos os eleitos. O pecado de Adão é o pecado de toda a igreja. O pecado de Adão percorre toda a Bíblia. Aquilo que aconteceu lá no Éden está atingindo todos os que vierem, todos os que estão registrados na Bíblia, eles estão sendo atingidos pelo pecado dos nossos primeiros pais. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 6, o apóstolo Paulo nos diz: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa, contamina toda a massa. No meio, o que acontece com ele, então aquilo vai atingir a todo o conjunto. Ainda o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira epístola, capítulo 12, no versículo 26, Paulo diz: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Isso, irmãos, é viver comunitariamente. Isso é viver sem orgulho. Isso é uma igreja, uma família sem individualismo. Assim, todos nós precisamos buscar como metas para a nossa igreja. Essa é uma verdade, irmãos, que tem sido muitas vezes esquecidas. O bem-estar, a bênção, a alegria de cada um, o desejar que cada membro da comunidade de Deus esteja bem, esteja feliz, esteja satisfeito. Na igreja primitiva, o bem-estar da comunidade dependia de cada um individualmente. Cada um é responsável pelo bem-estar de todos. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que quando um pecava, toda a comunidade era atingida. A palavra de Deus, lá em Josué, capítulo 7, nos mostra que quando Acã pecou, então Israel perdeu a batalha contra a cidade de Ai. Por quê? Porque Israel pecou. Porque Israel falhou. Todos perderam a batalha. Todos fracassaram, porque Israel pecou. Diz a palavra lá em Josué, capítulo 7, versículo 11, diz o seguinte: Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso, Deus disse: vocês vão fracassar. Irmãos, isso nos mostra a responsabilidade que cada um de nós tem uns com os outros. Você precisa olhar para os seus irmãos. Você precisa perceber que há pessoas na sua família, a família de Deus. E há uma grande responsabilidade sobre cada um de nós, para que então o conjunto não venha a sofrer, para que a igreja não venha a cair. Quando eu acabei de entrar, eu não sei quem estava orando, mas alguém estava orando e dizia: Senhor, nos livre de ser tropeço. Nós não queremos ser escândalo. E me alegrei bastante, porque isso é o que deve estar no coração
de todos os crentes. Senhor, não permita que a minha atitude venha fazer o meu irmão sofrer. Não permita que uma atitude minha venha trazer escândalo para a igreja, venha trazer a derrota para o povo do Senhor. Isso, meus amados irmãos, é compreender que nós somos uma família e precisamos preservar a nossa família. Precisamos cuidar uns dos outros. Quando um crente, ele pensa no bem-estar, na sua própria vontade, no seu próprio desejo, no seu próprio bem-estar, quando o crente, ele pensa apenas em se sair bem, isoladamente, à parte do povo de Deus, ele está pecando. Está pecando. Há uns dias atrás, uma família que estava passando por uma dificuldade, nos procuraram e nós falamos: o que você está precisando? Nós estamos precisando de algumas coisas para alimentar e tal. E do lado, o vizinho estava da mesma condição. Aí eu falei: olha, conversem aí entre vocês, vejam o que vocês precisam, depois eu venho aqui para ajudar vocês. Aí eu cheguei lá naquela casa, o dono daquela casa diz: não, eu só queria que o senhor cuidasse da gente. Depois o senhor vai lá e converse com eles. Ou seja, eu quero apenas o meu bem-estar. Com eles lá, o senhor vai e depois resolve. Por enquanto, nós queremos saber das nossas necessidades, atender às nossas necessidades. E isso, meus amados irmãos, é chamado de individualismo. Quando o crente pensa no seu bem-estar isoladamente, à parte do povo de Deus. E quando isso acontece, então o crente estará pecando. Ele estará desobedecendo à vontade de Deus. Individualismo é característico, irmãos, da raça humana caída, do povo fracassado pelo pecado. O que Deus planejou para o seu povo é que esse povo, ele viva em comunhão com ele e também em comunhão com o seu próximo. É isso que Deus planejou para nós. Se você acha que basta a sua comunhão com Deus e despreza a comunhão com o seu próximo, aí você está pecando. Porque Deus chamou você para ter um relacionamento extraordinário com Ele, mas também com o seu irmão. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao seu próximo como a si mesmo. Aí você vê uma tríade de verdades: você, Deus e o seu próximo. Isso representa exatamente a igreja do Senhor. É somente dentro dessa comunidade que nós podemos amar a Deus. É somente dentro da comunidade que nós podemos amar ao nosso irmão, como nós amamos a nós mesmos. É interessante notarmos, irmãos, que Deus trata cada um de nós, obviamente, de forma bastante particular. Deus vai à procura da ovelha perdida. Deus procura a ovelha perdida onde ela esteja. Ele vai atrás, ele não deixa de ir lá. Onde quer que ela esteja, ele vai atrás e pega essa ovelha. Encontrando essa ovelha, ele traz. E onde é que ele coloca? Ele coloca sozinha no lugar? Não. Ele coloca dentro do aprisco. Ele coloca dentro da comunidade. É importante nós entendermos que dentro da comunidade a personalidade de cada um é preservada. Deus, ele não produz crentes com personalidade clonada. Aqui cada um é mantido na sua personalidade individual. Ninguém aqui é igual com relação à personalidade. Deus não torna as nossas personalidades como se fossem uma só. É mantida a nossa personalidade. Cada um é mantido como é. No entanto, irmãos, dentro da comunidade de Deus, existe o que a gente chama de vínculo recíproco. Existe uma mutualidade de deveres, de interesses. Todos nós, quando estamos juntos, nós somos unidos porque nós temos o mesmo interesse. Nós temos os mesmos desejos.
Os nossos deveres também são os mesmos. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 13, Paulo diz: e por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Por quê? Porque nós temos o mesmo interesse. Nós temos a mesma fé. Nós temos as mesmas obrigações. Se alguma coisa que eu esteja fazendo está escandalizando o meu irmão, eu prefiro deixar, para que nós possamos continuar na comunidade. Quando Deus estabeleceu o seu pacto com Abraão, irmãos, a sua misericórdia ela foi estendida, não apenas para Abraão, mas ela foi estendida aos filhos de Abraão, a toda a sua descendência, até os escravos que eram incluídos nesta aliança, até mesmo os animais foram incluídos nessa aliança com o Senhor. Lá em Gênesis, aí no texto que nós lemos, capítulo 17, versículo 13, diz: com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, o comprado por teu dinheiro, a minha aliança estará na vossa carne, será aliança perpétua. Ou seja, todas essas bênçãos que nós recebemos, só são possíveis usufruir de cada uma delas dentro da comunidade. Ah, pastor, mas depois que eu me converti, eu me batizei, eu fui para a igreja, eu não vi muito Deus me abençoando. Aí eu sempre pergunto, mas você está associado com a igreja? Porque há muitas pessoas que se batizam e são recebidos no hall de membro da igreja, mas vem na igreja pela última vez no dia do batismo, aí nunca mais vem, aí depois reclama, mas eu não estou sendo abençoado por Deus, por falta de comunidade. Olha, todas as bênçãos que nós recebemos, elas somente são possíveis se nós estivermos vivenciando a família da fé. Na família de Deus não pode existir individualismo. Não fique achando que Deus, Ele vai manter relacionamento com você, vai cuidar de você, você sozinho lá na sua casa, sem a comunhão com a igreja. Não, irmãos, a família de Deus só pode existir se a vida do meu irmão me interessa. A família de Deus só pode estar sendo abençoada se o conjunto, a comunidade é algo que me interessa. Estamos vivendo numa geração, irmãos, em que as pessoas não querem estar próximas umas das outras. Conversando com uma jovem, ela me disse: pastor, eu não sinto amor pelas pessoas. Exatamente isso. Eu não sinto bem andando com pessoas. Eu não quero namorar. Eu não quero me casar, porque eu já tentei me aproximar e eu sinto nojo, eu sinto náuseas quando eu estou perto de gente. A sociedade está sendo transformada nisso, irmãos. Aí eu perguntei: você tem algum bichinho? Tem um cachorrinho. É minha filhinha. Cachorro é filho, é irmão, é parente, mas quando é de fato um outro ser humano, é algo nojento. E por isso, irmãos, nós podemos dizer: Deus não ministra a sua bênção em um coração assim. A bênção do Senhor, ela é ministrada na comunidade dos santos, é para a família da fé. Gatinho não tem a mesma fé que nós, cachorro também não, qualquer animal irracional, eles não possuem a mesma fé. Então nós não vamos poder viver em comunidade, irmãos. Não existe comunidade se não for entre seres humanos, e principalmente no exercício da fé. A família de Deus, ela tem que existir, e só existe uma forma de estar na família de Deus: é quando nós estamos congregados como igreja, é quando nós lutamos contra o nosso egoísmo,
É quando nós lançamos fora o individualismo. Eu quero concluir aqui lendo um texto da palavra do Senhor, em Romanos capítulo 12, abra aí a sua Bíblia, Romanos 12, versículo 15. O texto nos mostra, irmãos, como é que nós podemos nos alegrar, como é que nós podemos ter alegria, como é que nós podemos ter realização, como é que nós podemos viver bem e encontrar a satisfação para a nossa vida. Diz aí o apóstolo Paulo: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. É no âmbito da comunidade que nós vamos, de fato, poder usufruir dos sentimentos mais realistas. Eu não vou, de maneira nenhuma, ter sentimentos sadios se não for no meio de gente, entre pessoas. Fora disso, irmãos, é individualismo, é egoísmo, que é exatamente a marca de uma sociedade perversa, de uma sociedade insensível, uma sociedade que não sabe amar, uma sociedade que não tem empatia, que não tem misericórdia, que não ama, como nós lemos em 1 Coríntios 13. A sociedade que deve usufruir das bênçãos de Deus é a sociedade do povo de Deus, da família de Deus. E é exatamente para essa sociedade que nós estamos trabalhando, que nós estamos vivendo. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de nos comportar como povo de Deus e família de Deus. É exatamente aí que nós vamos ver a realização das nossas vidas. Muitos estão tristes, desanimados da vida, sem qualquer motivação. Por quê? Porque não vive como comunidade. Irmão presbítero Adeilson. É sempre entre os irmãos, né? Como é bom e agradável os irmãos viverem juntos. É aí que o Senhor ordena a sua bênção, é aí que o Senhor ordena a sua graça, né? Então, irmãos, a aplicação de hoje é exatamente essa. Vamos enxergar mais uns aos outros. Vamos ver como é que está a comunidade. Comunidade cristã não se resume à igreja presbiteriana, não se resume ao grupo aqui da congregação Filadélfia. A comunidade cristã é a igreja invisível. Olhe para essa igreja, olhe para os irmãos, busque a bênção de Deus onde nós estivermos. Que o Senhor nos abençoe e aplique sua palavra. Amém. Vamos orar? Santo Deus, nosso gracioso e majestoso Pai, somos gratos ao Senhor, porque Tu és bom, Tua misericórdia dura para sempre, e também, ó Deus, porque o Senhor nos salvou, nos tirou do lamaçal do pecado e nos colocou na comunidade dos santos. O Senhor nos fez participar da nação santa, do povo e propriedade exclusiva do Senhor. Nesse momento, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que olhe para cada um de nós e dê-nos a motivação, a alegria para estarmos juntos, para cuidarmos uns dos outros. Ainda que tenhamos a nossa fé individual, mas a nossa fé não é individualista. Ela nos permite experimentar as Tuas bênçãos em comunhão com os nossos irmãos. A Tua bênção seja sobre nós e sobre toda a Tua igreja. Essas são as súplicas que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Pastor Marcelo, aviso.
Aí tem um podcast, estaremos aí quinta-feira num podcast, 6h30. A nossa irmã Luana está convidando a todos. Pode assistir em casa. Pronto, está vendo YouTube. Né? Vão com calma, viu? Deus abençoe, irmãos, homens e pais.